mais uma vez eu agradeço o convite, espero estar assim, à altura do que os amigos esperam, né? Porque nós somos trabalhadores de Cristo e essa missão é uma missão de muita responsabilidade. Levar a palavra de Jesus aos corações implica em responsabilidade, porque nós estamos não falando somente por nós, né? Nós estamos falando em nome de Jesus. E isso é sério. Então, toda vez que nós estamos na tribuna, temos que falar em público, a gente dá uma chacoalhadinha, tá bom, gente? Então, se acontecer isso, se eu gaguejar, peço que vocês vibrem por mim, tá bom? Muito obrigado. Então, o nosso tema hoje, como é bom a gente também sempre mostrar, está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos os seguidores da doutrina deveriam conhecer, porque aqui tem alguns esclarecimentos pela ótica de Kardec, que é o codificador, uma complementação daquilo que Jesus trouxe. Porque se nós pegarmos as palavras de Jesus dentro dos livros, dentro do Evangelho, sem esclarecimento, algumas vezes nós não vamos entender. Então é bom nós lermos a fonte que Kardec preparou para todos nós. Ali nós encontraremos esclarecimentos mais produtivos para todos nós. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Todos conhecem a parábola do semeador? Aqueles que já conhecem, me desculpe que eu vou ter que repetir. E aqueles que não conhecem, é uma oportunidade para conhecer. Tá bom? Então, dessa imagem, nós temos um semeador, né, uma pessoa que vai fazer a semeadura. Isso aconteceu quando Jesus, às margens do lago de Genezaré, que o pessoal aqui falou, ele tinha uma plateia que com certeza era bem maior do que essa aqui, e para poder fazer esse esclarecimento, ele foi a um barco. Isso está no Evangelho, tá bom, gente? E tomou uma certa distância da margem para poder falar para todos. E, bom, ele se distanciou e começou os seus esclarecimentos. Uma coisa importante também nós falarmos que ele usava de parábolas. Todos entendem a palavra parábola? Parábola é uma historinha, é uma abordagem na forma de uma mensagem com começo, meio e fim, que traz um ensinamento para todos nós. Então ele começou falando assim: aquele que semeia saiu a semear. E por essa pessoa que saiu a semear, nós podemos interpretar diversas coisas. Hoje nós vamos começar falando que foi alguém que foi semear algum tipo de produto, milho, ou trigo, ou feijão, alguma coisa do gênero. E aí, na imagem a gente vê essa pessoa semeando, os pássaros no céu, as pedras, tudo que faz parte da parábola. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Haroldo Dutra Dias, vocês já ouviram falar? Palestrante espírita muito conhecido. Ele nos fala que na época de Jesus a forma de semear era um pouco diferente. Hoje em dia nós sabemos que eles abrem os sulcos na terra, vão jogando a semente e já vão cobrindo. Parece que naquela época era um pouco diferente. Primeiro eles jogavam as sementes e depois iam cobrindo a terra. Então por isso a ocorrência, por exemplo, dos pássaros, que ficavam à espreita, onde caía a semente, eles iam e comiam as sementes. Tá certo? Bom, outra parte caiu sobre as pedras, onde não havia muita terra, e a semente logo brotaram, mas a terra onde havia ali caído a semente era pouco.
Então, no mesmo princípio, né? Como não era um solo perfeitamente preparado, a semente caía em qualquer lugar. Em cima da terra tinha pouca, ou melhor, em cima das pedras tinha pouca terra. E aí veio o sol, a semente que tinha brotado ali começou a crescer, veio o sol e secou essa semente. Tá bom? Todo mundo está construindo essa imagem mental, né, gente? Tudo é uma simbologia que Jesus serviu para que nós pudéssemos entender. Uma outra parte caiu entre espinheiros. Os espinheiros são vegetais, ou são plantas um pouco mais agressivas. E de certa forma a semente que estava ali no meio acaba secando, ela não tem espaço para crescer. Se nós pensarmos, por exemplo, em uma plantação com árvores maiores, a grama que a gente coloca lá embaixo, ela não consegue ficar verdinha, né? Apesar de que eu estava assistindo um documentário sobre o deserto de Atacama, e lá eles falam que não chove assim, há pelo menos 200 anos. E quando cai um orvalho um pouco mais intenso, o deserto fica todo florido. Interessante, né? As plantas, elas resistem, elas guardam um pouco do que a gente precisa, que é disciplina. Elas obedecem ao ciclo da natureza. Elas ficam dormindo até o momento em que vem a chuva e daí elas renascem. É um aprendizado. Nós devemos aprender um pouco também com elas. Bom, e finalmente a semente caiu em terra boa e deu um resultado positivo, né? A semente deu uma produção de 100 para 1, de 60 para 1 ou de 30 para 1. Todo mundo entendeu a parábola? Todo mundo já captou tudo? Pois é. Jesus, na época, percebeu que o pessoal não tinha entendido exatamente o que ele tinha falado. E aí ele vem e esclarece. É uma das parábolas que Jesus faz questão que nós entendamos. Por isso ele vem e esclarece. Então a responsabilidade da gente aumenta, né? Porque ele veio e falou, olha, é isso que eu quis dizer. E ele fala o seguinte: quem é esse semeador? Quem é o semeador? É Jesus. Jesus é o semeador. Ele vem e traz a mensagem. Que a mensagem que é? A mensagem para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa superação das nossas dificuldades, para uma série de benefícios que é para nós. Então, o Evangelho, antes disso, o que são as sementes? Alguém tem um palpite? As sementes são as palavras, são os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, através desses ensinamentos, dessas palavras, nós vamos incorporando as nossas vidas, nós vamos alcançando uma melhoria na nossa condição. Nós vamos nos tornando criaturas melhores. Claro, nós temos que receber a mensagem e trabalhar a mensagem dentro da gente. Tudo depende, tudo começa conosco e termina conosco. Jesus, o Evangelho, a casa espírita, o passe, o tratamento, são auxílios, são recursos que Deus nos oferece para que nós possamos viver melhor. Afinal de contas, pergunta que não quer calar: quem é que quer sofrer? Quem é que quer ter dificuldade? Quem é que quer passar por essa experiência encarnatória e sair daqui pior?
Se tiver alguém aqui deve ter alguma casa de auxílio psicológico aqui em Petrolina. Eu não conheço ainda, né? Porque não é normal. Todos nós, mesmo aqueles, digamos assim, aqueles nossos irmãos que têm um pensamento um pouco diferente do caminho do bem, eles sempre fazem planos para que o resultado seja positivo para eles. Ainda que para os outros seja negativo, para eles é positivo. Então, as sementes estão aí. A gente vai plantar aonde? O tipo de solo ou local onde as sementes caíram. São onde estão os pássaros vão comer? São entre as pedras, nós como homens de pedra, resistentes, são entre os espinhos, sufocando tudo aquilo que fica ao redor? Que tipo de solo? Um solo que dá 30%? Um solo que dá 60%? Um solo que dá 100%? Que tipo de solo? Jesus vem e esclarece. O espírito maligno retira o que fora semeado no coração das pessoas. Então ele usa de simbologia os pássaros. Ao longo do caminho vem a mensagem para todos nós, indistintamente. Existem aquelas criaturas que estão antenadas, que estão ligadas. Gente, não é só na casa espírita, tá? Nós não somos os detentores da verdade, não. Aliás, não seria nem justo nós esperarmos que só quem está na casa espírita é que conseguiria a graça, conseguiria estar no plano espiritual numa condição melhor. Não é verdade. Existem inúmeras pessoas que estão no mundo que não tem nenhuma conexão religiosa, que não tem nenhum tipo de trabalho ou de participação em um movimento religioso, que são extremamente cristãs. Está cheio de gente assim, que trabalha em movimentos de auxílio a criaturas, que faz assistência social e que inclusive pede o anonimato, né? Não querem nem saber de aparecer. Então essas pessoas, essas sementes podem cair inclusive na casa espírita, viu, gente? E nós estamos desatentos. E aí vem o que ele chama de o espírito indiferente, que ouvem a mensagem, né, que escutam a palavra de convite, porque o Evangelho é um convite. Ninguém está aqui obrigado, ninguém está aqui forçado. Simplesmente assimila muito bem aquilo que Jesus nos trouxe. Bom, e aí eles recebem essa mensagem, os primeiros, os simbolizados pelos pássaros, mas não conseguem assimilar. Acha bonito até. Ouve aquela mensagem, mas ela não toca o coração. Eu confesso para vocês que tem determinados momentos que eu me sinto um pouco pássaro. Eu não quero levar ninguém para um caminho diferente, mas eu acredito que todos nós passamos por isso. Todos nós somos criaturas do mundo. Eu entrei para o movimento espírita tem uns 15 anos. Até então era uma ave do céu que a mensagem tinha chegado, tinha batido na minha porta, mas eu não tinha me sentido tocado. E essas criaturas, então, que a mensagem chega, mas não toca o coração, nós devemos ter uma certa condescendência.
porque são nossos irmãos. Simplesmente ainda não receberam a palavra de Jesus da forma que deveria ser a mais recomendável. Mas isso vai acontecer. Afinal de contas, nós todos já sabemos que nós somos espíritos imortais. Ou alguém aqui não sabia ainda disso? Hã? Então, nós começamos uma caminhada, alguns ainda estão um pouco atrasados, mas todos nós chegaremos à perfeição. Relativa, mas já está bom também, né? Afinal de contas, a absoluta é só Deus Pai, né? Então, aí vem a semente que cai sobre as pedras. As pedras indicam então essas formações mentais cristalizadas. Algumas coisas que nós criamos um bloqueio para algumas situações, para algumas palavras, para alguns ensinamentos. E isso é bastante normal. Quantos de nós, por vezes, não falam assim, mas isso sempre foi assim, gente? Por que nós vamos mudar? Ou então, eu sou muito velho para isso. Ou então, mas você é criança ainda, esquece isso aí. Esses são comportamentos humanos que todos nós temos e que devem, de uma certa forma, serem repensados. Eu não vou dizer combatidos, porque cada um tem as suas limitações e as suas crenças. Mas nem sempre as coisas que aconteceram sempre devem continuar assim. Eu lembro que no passado eu tinha um VHS, vocês se lembram disso? Os mais novos talvez nem saibam o que é isso. Era um aparelho que projetava assim também, né? Não tinha nem vídeo na época. O que a gente tinha era uma televisão com um videocassete. E aí tinha aquela história de 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças, parecia uma medusa o negócio, né? De tanta cabeça que tinha. E eu guardei aquela raridade hoje em dia, porque era algo que eu gostei, que eu usava. Não tem mais nem videolocadora, né? Virou um negócio perdido lá, uma peça de museu. Quer dizer, a resistência ao novo, né, a algo que veio, me fez ficar com um trambolho no meio, que não serve para nada agora, só para desmanche mesmo. Então essa resistência que nós temos, às vezes, na maioria das vezes, podemos dizer, ela é prejudicial, desculpa, tá? Então, não vamos ser como pedras, né? Também podem ser interesses superficiais ou passageiros que impedem a melhoria, o desânimo, o abandono do trabalho. Isso às vezes assim, é tão gostoso ficar em casa, né? Domingo à noite, assistir Fantástico, não é? Tem que ir lá na casa espírita, ouvir um cara falar, tem aí? O que ele vem fazer aqui, gente? Quantas vezes isso acontece com a gente? Não são poucas. Então, vencer essa tentativa de manter o status quo zero, né, de se manter inerte, às vezes é uma dificuldade. E é necessário. Aí o pessoal fala, isso também acontece. Isso ele está com algum acompanhamento, é algum obsessor que não deixa de chegar na casa espírita. Será que não é porque a gente realmente tem preguiça? E a gente quer terceirizar a culpa, né? É muito comum a gente querer terceirizar a culpa. Eu não vou por causa da minha mulher que não gosta. O meu marido, ele fica tão nervoso quando eu vou para lá. Leva ele. Ele vai ver como é bom, como é gostoso estar aqui.
Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque terceirizar a culpa, ou então dizer, hoje é meu dia de descansar, hoje não vou fazer nada, pode ser um entrave na nossa evolução. Aquele que ouve a palavra com alegria, no mesmo momento, mas não tem raízes, bem comum. Nós ficamos contentes com o espera o interesse, mas a raiz ainda é frágil. E dura pouco tempo. Sobrevindo os reveses, perseguição, desanima, desestimula e vai embora. Eu não sei, aqui na Casa Espírita tem algum tipo de curso? Vocês fazem alguma... livros espíritos, né? Então, começa, às vezes tem uma grande quantidade no começo do ano. Um monte de gente, que legal, que gostoso. Aí, no primeiro mês, uns 10 vão embora, né? No segundo mês, mais 10. Quando chega no final do ano, tem 4, 5 alunos. Né? Eu nem conheço aqui, gente. Não conhecia nem a cidade de Petúlia, só tinha passado na estrada. Isso acontece em todo lugar. Federação Espírita, a caça aqui. A turma que eu comecei a fazer que é o Espiritismo, que terminou comigo o último curso que eu fiz, tinha ninguém. Estava sozinho. E nós começamos com uma sala que acho que era desse tamanho aqui, eu tinha até mais gente. É normal. Não é que também seja propriamente uma má vontade das pessoas. Acontecem coisas na vida, né? Muda de emprego, muda de cidade, muda de horário. Mas a maioria dos reveses, nas situações difíceis, acabam desistindo. E a gente tem que fazer o que por essas pessoas? Vibrar. Desejar que elas retornem para o nosso convívio, que elas retornem para o caminho. Nós já sabemos que esse é o caminho do bem. Quem se afasta está perdendo uma oportunidade. Então nós sabemos que nós devemos sempre desejar o bem para todos. Tá bom? O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vindo as solicitudes desse tempo, a ilusão das riquezas, se ufocam a palavra e tornam-a infrutífera. Isso aqui está no Evangelho, que foi escrito no século XIX, 1860? A data não me lembro. 57? Obrigado. 1857. As riquezas, né? Naquele tempo, Kardec já falava sobre isso. Hoje é diferente? Não é diferente. O homem mudou muito pouco. Inclusive, nós temos a bênção de ser uma nação espírita hoje em dia, né? Porque onde surgiu, lá na França, ninguém nem sabe quem é Allan Kardec. O túmulo dele lá no cemitério, que era na França, onde tem o túmulo dele, ele tem sempre flores. São os brasileiros que levam. Interessante, né? Interessante. Porque na Revista Espírita, vocês já ouviram falar da Revista Espírita? Todo mundo? Porque normalmente o pessoal conhece da codificação, né? Os 5 primeiros livros. Mas existe uma obra extensa de Allan Kardec. A Revista Espírita, por exemplo, tem 12 anos, 11 anos, 12, né? E ela tem lá diversas publicações, diversas informações. E Kardec era bem ufanista. Ele falava que o movimento estava crescendo e que em breve ele atingiria toda a Europa, atingiria todo mundo.
Na França é algo que não foi muito para frente. Isso em função da sociedade que passou por guerras, passou por muitas assim, situações difíceis. Então, nós, pelo menos, temos a bênção de estar num país onde o movimento espírita tem uma força. Qualquer cidade que você for, tem uma casa espírita, tem alguma coisa. Eu fui a Portugal ano passado e fui procurar uma casa espírita para conhecer. É bem diferente. Bem diferente. Eles devem estar muito presos àquela questão de dizer assim, olha, existem espíritos. Está vendo? Tem espírito. Aqui estão os fenômenos. Nós, pelo menos, nas casas espíritas, nós passamos por essa fase. Nosso propósito principal é acolher, aconchegar, auxiliar. Né? Bom, mas então, as riquezas do mundo a gente pode interpretar, não só o dinheiro, o sucesso, né? Estar numa posição de destaque, ser um Big Brother da vida, né? Ser para todo mundo. Isso tudo cria um embaraço, né? Nos deixa meio confusos. Isso são os espinheiros. Se a palavra não estiver bem plantada, se o Evangelho não estiver muito bem consolidado, nós teremos facilidade de sucumbir. Aqueles que ouvem as palavras, comparam as coisas materiais às espirituais. Existe sempre isso, né? Nós sempre fazemos essa comparação. E decidem pelos materiais. É o que eu falei lá no começo sobre ficar assistindo Fantástico. Eu vim aqui assistir uma palestra, participar do Evangelho, de uma apresentação musical tão bonita. Aliás, eu estava comentando com a Cássia. E uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido nessa vida e não aprendi foi a tocar piano, que eu vi que o nosso irmão tocou. Maravilhoso. Mas dessa oportunidade acho que eu vou tentar, prometo que ainda vou tentar, mas a artrose nos dedos já está criando dificuldades, né? Então, as coisas materiais acabam nos prendendo. Bom, aí finalmente chega na terra boa, que produz 100 para 1, 60 para 1, 30 para 1. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, Jesus esclareceu a parábola, quer dizer, eu dei uma enfeitada, né? Falei um pouco mais, trouxe um pouco para o nosso dia, né? Para a atualidade, para a contemporaneidade. Mas, no grosso, foi isso que Jesus disse. Olha, existem aquelas pessoas que estão distraídas pelo caminho e que vem alguém, convida, ele vai embora. Ele nem... A palavra passou por ele, ele nem percebeu. Existem aqueles onde ele cai sobre a pedra, mas a base é fraca, e a base não dá sustentação. A mensagem chega, no primeiro momento internece a pessoa, mas vou para as coisas do mundo. Cai também sobre os espinhos. Os espinhos é o mundo que nós temos aí fora. E aí o mundo ele acaba nos embriagando, né? Literalmente. Você vê uma imagem colorida. Hoje a gente está tendo recurso audiovisual. Mas dificilmente nós estaríamos numa casa espírita se nós não tivéssemos esses recursos também, gente. Nós temos que nos adaptar. Porque o colorido do mundo, aquelas coisas bonitas, eu lembro sempre do Joãozinho 30. Vocês lembram do Joãozinho 30? Aquele carnavalesco? Ele falava que quem gosta de pobreza é intelectual, que todo mundo gosta de coisa bonita. Por isso que ele fazia aqueles carnavais esplendorosos. Gente bonita, as fantasias, as coisas grandes.
E isso, gente, eu lembro de um professor que falava isso, o professor da federação, o Sérgio, ele dizia o seguinte, que ele estava em Santos, na noite de Réveillon, e aí a tradição é pular 7 ondas, né? Que é aquele, todo mundo fazendo, ele estava quase indo lá pular 7 ondas, gente. Quer dizer, qual o sentido disso? Espírito pulando onda, fazendo essa comemoração, né? Pelas circunstâncias, devido a todas as criaturas em volta. E assim que muitas vezes nós acabamos, vamos tomar uma, vamos comer até ficar doente, deformado, né? Porque todas as pessoas que estão ao nosso redor, a maioria, tem esse tipo de comportamento. Mas nós precisamos nos manter firmes, porque o resultado depois é prejudicial. É bem prejudicial. Mas acontece. Bom, a semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada no coração mais amadurecido, o coração mais preparado, receptivo do Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Volto a falar. Em determinados momentos eu me sinto que eu estou começando lá de novo, que eu estou ainda no caminho das pedras lá. Os pássaros vierem e eu acabo. Ontem, por exemplo, eu estava indo para o trabalho lá em São Paulo e eu ia passar ali perto do Lago São Francisco, para quem conhece a cidade de São Paulo, onde tem a faculdade de Direito. Estava indo com o carro e tinha um pessoal atravessando a faixa de pedestres que estava vermelha para eles. E não é que eu fiquei bravo com eles, gente. Fiquei bravo porque eles estavam passando no sinal vermelho para eles. Estava verde para mim. Então, puxa vida, depois é bom que a gente vai ficando espírita, que a gente logo depois fala assim, nossa, o que você está fazendo, rapaz? O que é isso? Se você estivesse no lugar dele, será que você também não estaria atravessando? Será que você não ia ficar esperando ali parado, o sinal abrir? Provavelmente não. Com certeza não. Então, nós temos que fazer aquela recomendação, né? Vigiar e orar o máximo possível. Porque é muito fácil a gente acabar metendo os pés pelas mãos, né? Fazendo as coisas indevidas. Mas quando nós estamos na casa espírita, vamos sair daqui com uma mensagem positiva, afinal de contas. Nós já demos um bom passo no nosso adiantamento espiritual. Nós ainda não somos perfeitos, é verdade. Por isso nós estamos no planeta de provas e expiações. Se nós fôssemos perfeitos, se nós já estivéssemos, não digo perfeitos, mas já estivéssemos no segundo escalão de espíritos, né, os espíritos bons, aliás, vou fazer um teste, eu gostei disso aí. Vocês sabem que na questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma divisão grossa ali ou melhor, a espiritualidade fez uma divisão dos 3 níveis de espíritos, né? Então ele fala que no primeiro degrau estão os espíritos puros, né? No segundo escalão estão os espíritos bons, e no terceiro escalão estão os espíritos imperfeitos. E aí, só para a gente fazer um teste aqui. Alguém aqui, de vez em quando, não precisa ser sempre, sente raiva? Alguém aqui, de vez em quando, sente ciúme? Não precisa chegar a vias de fato, não precisa bater em ninguém, né? Mas sente.
Muito bem. Então estamos todos no mesmo barco. Espíritos imperfeitos da terceira ordem. Poderia ser pior, né? Nós já estamos num planeta de provas e expiações, que está em processo de transformação para um mundo feliz, né? De regeneração, desculpa. Um mundo de regeneração. Então, o nosso objetivo não é a perfeição imediata. Nós não teríamos condições. Espírito perfeito de luz tem o nível de Jesus, gente. Nós ainda estamos um pouco distantes. Vamos ter que passar mais umas 200 encarnações aqui, provavelmente. O que é isso dentro da eternidade? Não é nada. O nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos. O sistema solar em que Jesus começou a caminhada evolutiva que ele galgou, né? Isso segundo o que Kardec, ou melhor, desculpa, que Emmanuel nos traz, em Evolução em Dois Mundos. Não existe mais. Já nem existe mais. E assim, um sistema solar, um planeta, dura 12 bilhões de anos. Aliás, a previsão é que o nosso planeta dure mais 7 bilhões e meio de anos. O dele já não existe mais. Significa o que? Então ele é um espírito bastante conhecedor. Ele viveu muito mais do que a gente. Experiências como as que nós estamos vivendo, ele também viveu. Mas o que é muito bom, que é muito positivo para nós todos, é que nós podemos também ser espíritos crísticos. Basta que nós procedamos às modificações necessárias. Porque, inclusive, quem é feliz sentindo raiva, gente? Quem é feliz sentindo ciúmes, inveja? Nada disso. Então, nós temos que combater esses sentimentos todos os dias. É um exercício diário. Vocês se lembram da questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho faz recomendações para a gente? Como é que ele fazia para saber se ele estava melhorando, se ele estava piorando, e para ter uma meta evolutiva? Lembram? Ele falava assim, olha, todos os dias, antes de dormir, ele passava na mente, né? Ele passava em memória tudo aquilo que aconteceu com ele durante o dia. E ele faria projetos para o dia seguinte, para redimir, para transformar, para ser uma criatura melhor. Esse é o método, essa é a forma. E é possível para todos nós, os que estão começando a caminhada, os que estão já no período preparatório. Ninguém vai conseguir angelitude agora. Esqueçam isso. Essa não deve ser a nossa meta. O que nós devemos ter como meta é sermos melhores. Com quem? Com as criaturas que estão ao nosso redor, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, até com o pedestre que eu pisei na bola, né? Vibrar para que isso não aconteça mais. Né? Bom, os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados, difundidos com processo natural. Todos nós podemos ser a boa terra. E aí existe até uma relação com essa questão do solo ser fértil, né? Porque ele fala que uns vão produzir 30. Então, se nós conseguirmos as sementes que nós plantarmos do Evangelho, aquilo que nós trouxemos, produzir um resultado de 30, ou significa uma sementinha que eu plantei deu um resultado de 30, tá bom? Bom,
Não é o ideal, né? Não é assim, aquela meta, mas é possível. Isso nos lembra um pouco também da parábola dos talentos, né? Que o Senhor distribuiu os talentos para os seus colaboradores, e alguns produziam um grande resultado, e o que recebeu um pouquinho só não produziu nada. Então todos nós recebemos talentos, e nós temos que trabalhar para fazer com que os talentos se tornem melhores. Eu garanto que aqui, o pessoal que toca piano, toca violino, que canta, eles fazem esse exercício diariamente, não é não? Algumas horas por dia, não é verdade? Pois é. Então eles não se tornaram bons violinistas, bons pianistas, bons cantores, indo na casa espírita uma vez por semana e tocando. Não. Precisa de exercício, precisa trabalho, né? Dedicação. Então, mas nós podemos produzir 30, produzir 60, olha que beleza, melhorou bastante, né? Até nós conseguimos produzir 100%, cada um dentro das suas possibilidades. Também, assim, nós temos limitações, temos família, trabalho, então nós não podemos abrir mão dessas coisas. As criaturas que estão ao nosso redor são o nosso cuidado imediato. Então eu devo participar do movimento de cunho filosófico, religioso, ou do movimento espírita, não é? Devo. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um compromisso com as pessoas que estão ao meu lado também. Elas são a minha prioridade 1. E se eu conseguir trazer elas para a casa espírita, olha que maravilha. Estou vendo um casal, olha que legal. É isso aí. É isso que nós precisamos. Bom, eu acho que eu estou no meu tempo, né? Está acabando meu tempo. No livro Pão Nosso, que é um livro é uma psicografia do Chico, do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, tem uma lição, a lição 25, que fala um pouco sobre isso. Eu peguei só 2 últimos parágrafos para a gente ler aqui, Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas letras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia visitará o teu espírito, indicando-te novos rumos. Quanto antes nós despertarmos para esse objetivo, melhor será para todos nós. Todos nós precisamos perceber isso. Uns pouco antes, uns pouco depois. Mas é o objetivo de todos nós. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que todos possam retornar aos seus lares em muita paz e muita luz. Muito obrigado.